Boa noite. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Freud e Lacan. Na verdade, Lacan ele faz uma retomada da obra de Freud. Não que ele venha reescrever Freud, mas ele retoma as técnicas freudianas e introduz novos conceitos. Esses novos conceitos é o real, o simbólico e o imaginário, né? Tanto que esse primeiro seminário de Lacan é onde vai dar início, né, aos ensinamentos de Lacan publicamente, que antes os encontros lacanianos eram na casa dele, com um grupo seleto. Depois do primeiro seminário, é que ele se torna, os ensinamentos de Lacan eles se tornam públicos, a partir de 1953, 54, nesse período, que os estudos lacanianos eles vão se tornando públicos. E bem interessante que, se eu não me engano, o primeiro seminário dele, ele acontece... Ele toma como referência, né, Freud e a referência dentro de uma psicanálise contemporânea, tá? Então, Lacan ele faz todo esse processo, né, com os escritos técnicos de Freud. Você pode passar o primeiro slide. Aqui uma introdução, né? Lacan ele se preocupou muito com as questões das estruturas clínicas, tanto que no primeiro seminário ele aborda as estruturas. Dentro dessas estruturas existe a neurose, a perversão e a psicose, né? Você pode clicar aqui. Como eu já falei, os escritos técnicos de Freud, tá? Pode ir no teclando. Ele aqui mostra a gênese do pensamento lacaniano sobre o tema, né? Antes mesmo da sua teorização das estruturas sobre a foraclusão e o nome do pai. Nós vamos entender que a foraclusão é uma base da psicose, é aquilo que se encontra excluído do inconsciente, né? Então, ele faz essa visão, né, da psicose através daquilo que é totalmente excluído, aquilo que é excluído é aquilo que o inconsciente ele não consegue absorver, tá? Você pode passar. As principais ideias, né, sobre a psicose em que Lacan vai abordando, né, a psicose, ele coloca como uma estrutura, como eu já coloquei, que é a neurose, a perversão e a psicose. Lacan já deixa bem claro para ele que a psicose não é apenas um distúrbio funcional, né? Mas ele vê como uma estrutura clínica específica, tanto quanto a neurose como a perversão, tá? Aqui ele diz assim que a psicose ela não se trata
apenas de uma fragilidade, né? Mas de um modo específico de funcionamento do psique humano. Então, ele diz logo todo esse processo, né? De acordo com Lacan, a psicose ela não é, né, de forma alguma, apenas uma identificação de sintomas, como a gente pode classificar dentro do CID-10, do DSM-5, que existem as nomenclaturas, né? Deixa eu pegar bem aqui para mostrar para vocês. Eu tenho, que agora já foi lançado o CID-11, né? Eu tenho o DSM-5, TR, que ele fala das estruturas de personalidade, tá? E esse daqui é o revisado, e ele é muito interessante, porque ele vem abordando todas as estruturas psíquicas do ser humano, e aqui tem as classificações. Então, Lacan ele diz que a psicose, que é a loucura, ela não é só apenas questões de sintomas, mas ele compreende o sujeito como uma constituição em relação à sua linguagem, o desejo e o outro. A gente vai ver isso aprofundado, porque nós somos frutos de uma linguagem, e esta linguagem ela surge dentro de um processo cultural. Então, nós somos fruto, né, dessa linguagem. Nessa perspectiva, então, podemos compreender que os sintomas, as angústias e o modo de existir de um sujeito, ele se articula a partir dos seus significantes, de maneira como o sujeito foi nomeado e inserido culturalmente. Então, nós somos frutos de uma linguagem, de uma cultura e da forma como nós fomos nomeados, né? Dentro desse processo da nossa psique. Então, é muito interessante quando Lacan ele faz, né, esse estudo, não só colocando a estrutura psíquica dentro de uma nomenclatura, dentro de uma classificação e de uma mensuração, mas ele diz que as nossas estruturas psíquicas, elas são dentro de uma relação nossa com a linguagem e inseridos dentro de uma cultura, cada um no seu tempo e cada um na sua época. Nós somos fruto desse processo. Pode passar. Para Lacan, a linguagem vem antes do sujeito. Lacan parte de uma ideia fundamental, o sujeito falado antes do falar. Isso quer dizer que a linguagem já está lá, nas leis, na cultura, na família, nas palavras dos outros, antes mesmo do nascimento do sujeito. É muito interessante, isso é verdade, né? A criança, quando ela nasce, ela já vem cercado ela já está dentro de um seio familiar. E esse seio familiar é um seio falante, e a criança ela já recebe, né, um mundo, uma cultura, as suas leis, as leis, as ordens, os hábitos, os costumes. Então, o sujeito ele já vem
inserido dentro de uma cultura, dentro de um processo de linguagem, tendo os seus significados e os seus significantes. Pode passar. Olha, o que é que nós vamos entender, né, sobre a questão de linguagem? A linguagem ela surge antes do sujeito. Para Lacan, é parte de uma ideia fundamental. O sujeito é falante antes do falar. Isso quer dizer que a linguagem já está lá, né? Como eu coloquei antes, ela está antes mesmo do nascimento do sujeito. Então, entendendo um pouco sobre linguagem, a gente precisa entender que quando Lacan coloca a linguagem como uma parte principal e essencial de toda a sua teoria, é porque ele diz que nós somos esse sujeito, né? E que essa linguagem está antes de nós. Quando uma criança nasce, ela já está inserida em um campo simbólico. Ela já tem nome, ela já tem as expectativas dos pais, ela já tem o seu lugar na família. E isso a gente percebe, quando eu estou falando, a gente percebe pelos nossos filhos. Quando os nossos filhos, antes de nascer, eles já são nomeados. É Lucas, é Antônio, é Pedro, é José. E nós já criamos expectativas sobre esse novo ser, né? E ele já tem um lugar, né? Dentro do seio familiar. Ele já vai nascer dentro de um lugar na família. Tá? Pode ser até o lugar do primogênito, do menino do meio, do caçula, ele já vai nascer, já cada um no seu lugar. Né? Ou seja, deixa eu só desligar isso bem aqui, gente. Ou seja, o sujeito é atravessado pela linguagem desde o início. Né? Antes mesmo dele nascer, ele já vem atravessado. Ela estrutura o modo como ele vai se perceber, desejar, sofrer e se relacionar. Interessante como isso vai se estruturando, né? Dentro dos processos psíquicos. Né? E essa estrutura, né? A criança ela vai percebendo, né? Tudo. Pode passar. Portanto, isso significa que os sintomas, os sonhos, os falhos, os lapsos, todos esses fenômenos do inconsciente, eles se organizam dentro de uma lógica própria, como um texto ou um discurso simbólico. Que Lacan ele vai dissecar o que é essa linguagem, o que é esse discurso simbólico, o que é o desejo, o desejante, o objeto e a relação com o outro. Porque nós existimos a partir da relação com o outro. Então, o inconsciente, ele é estruturado como uma linguagem. Tá? É uma visão um pouco diferenciada do que Freud coloca, que a Micheline ela vai explicar depois todo esse processo na visão freudiana, né, Micheline?
Pode passar, meu anjo. Olha, o que venceu o nome do pai, né? É o ponto central da teoria lacaniana. E o que isso significa, né? O nome do pai é um significante central, que ele tem as suas representações, né? A lei simbólica, determina a questão do limite, a separação entre a criança e a mãe, a entrada no mundo da linguagem, das regras e da cultura, tá? Isso aqui tudo é a visão de Lacan e o ponto central da sua teoria é o livro Em Nome do Pai. Eu não sei se vocês já leram, né? Eu tenho esse livro em casa, que é muito interessante e que a gente pode depois debatê-lo com mais profundidade, né? O que seria essa função paterna, né? Que, na visão de Freud, a função paterna ela surge num segundo momento. Então, é a entrada do sujeito no mundo simbólico, isto é, na linguagem. É um dos momentos mais cruciais da teoria lacaniana, tá? Esse processo é o fundador da subjetividade e ocorre a partir de uma série de operações psíquicas que envolve a alienação do significante, a função do outro e a metáfora paterna. É um pouco complexo a visão lacaniana, mas a proporção que a gente for se aprofundando, ela vai se tornando mais clara, tá? Pode passar. Olha, como é que se dá esse processo da questão do limite, né? Quando a criança, isso aqui é um exemplo, quando a criança pequena ela quer a mãe só para ela, aí surge uma figura, seja o pai ou uma outra autoridade. Isso quer dizer o quê? Ela vai compreender, você não pode ser tudo para a mãe, né? Esse limite, ele corta a fusão e diz: existe um mundo fora desse desejo. Quer dizer, a criança, ela vai perceber que ela não pode ter a mãe o tempo todo. Vai existir um limite, vai existir um corte, vai existir uma fusão. E essa fusão, ela vai estar fora do desejo dela. Esse corte é o que Lacan chama da função paterna, que é o significante, que simboliza o corte, uma separação. Nesse momento, a criança tem esse processo da separação entre ela e o outro. Lacan ele fala muito da falta, né? Que não existe uma completude. Então, o desejo ele nasce da perda, ele nasce
dessa falta. Para Lacan, o desejo não é algo natural ou biológico, como a necessidade, mas é algo que se constitui a partir de uma falta. Ele até coloca, tem uma frase que diz assim, que o amor ele é uma falta. Tem uma frase do Lacan que ele explica muito bem isso. Isso quer dizer que desejamos justamente aquilo que nos falta. Quer dizer, nós não podemos ter tudo, né? E a criança, ela não tem a mãe o tempo todo. Ela não vai ter esse desejo o tempo todo. Essa falta surge no momento em que a criança entra no mundo simbólico e perde uma completude mística, né? Aquela fusão inicial com a mãe e com o objeto de satisfação plena. Quer dizer, esse objeto, ele nunca vai estar com ele o tempo todo. Ele não vai ter esse objeto constituído, né, com plenitude. Vai existir sempre uma falta. E essa falta é que vai dar essa questão do limite, né? Tem uma frase aqui que é muito interessante, que é de um psicanalista que eu gosto muito, que ele diz assim, que eu acho que é bem interessante a gente, quando quer entender um pouco sobre essa questão da falta, que ele diz assim, que o não vivido, né, ele vive em nós para sempre, não como não vivido, mas como o que vive em nós à espera de ser vivido. Existe sempre uma falta, né? Essa frase é do meu esposo, que é psicanalista, ele é escritor, e ele já escreveu sobre essa questão. Ele é lacaniano puro, e ele fala muito sobre essa questão dessa falta, do não vivido, e que às vezes a gente até vive, mas como o não vivido ele está mais presente do que o vivido, às vezes você passa por ele sem perceber que este vivido ele está ali, né? Sobre essa metáfora, né, paterna, permite a entrada da linguagem e estrutura o sujeito enquanto desejante, né? Essa questão da metáfora, você pode teclar, né? Aqui vai substituir o desejo da mãe e o da significação do sujeito. Quando essa metáfora ela falha, ocorre o quê? A psicose. Então, a metáfora do pai é esse momento, né? Que se a criança ela não dá uma significação enquanto sujeito, então, se não ocorre isso dentro do processo psíquico, o que é que vai acontecer dentro dessa metáfora? Se ela falhar, a pessoa não se torna nem neurótico, nem perverso, mas ele cria uma outra estrutura, que é a estrutura psicótica. O neurótico é quando ele recalca e ele reprime, né? E a psicose, ele não consegue nem recalcar, nem reprimir e nem dizimir. Então, acontece a psicose.
E a gente sabe que a psicose ela vai se estruturar de uma outra forma totalmente diferente, porque o psicótico ele vai criar leis, ele vai criar um mundo que é só dele, só pertence a ele. Né? Então, é uma outra estrutura totalmente diferenciada da neurose e da perversão. E a maioria de nós, enquanto psicanalistas, enquanto psicólogos, nós trabalhamos mais com os neuróticos, com os perversos, do que com os psicóticos. Tá? Pode passar, Micheline. O que seria interessante percebermos aqui, né, como eu falei, né, que quando o nome do pai recalca, ocorre a neurose. Quando ele está desmentido, ocorre a perversão. E quando está foracluído, nós temos a psicose. Quando ele não consegue dar significantes para si mesmo. Quando ele não consegue a sua própria estrutura psíquica, acontece a psicose. Para que a gente possa melhor entender cada um, né, a neurose. O que seria essa neurose? O sujeito passa pela metáfora paterna, né, entrando dentro do campo da linguagem, mas o desejo ali é recalcado. Ele aparece disfarçado como sintoma, como sonho, como lapso, e mesmo aparecendo como sintoma, ele tem um significante, né? O sujeito passa pela metáfora paterna, ele encontrou no campo da linguagem, mas o desejo ele é recalcado, ele retorna disfarçado, seja através de sintomas. Então, que tipo de neurose eu poderia classificar aqui? A neurose obsessiva? A histérica? Poderia, sim. Tá? Então, eu dei um significante, sim. Então, se eu tenho um significante, eu não estou psicotizada. Eu estou neurotizada. A neurose ela tem cura. Eu não diria cura, mas ela pode ser trabalhada dentro do set analítico, tá? Você pode ter controle sobre a neurose, sim. Você pode ter controle sobre a histeria, sim. Mas sobre a loucura, nós temos essa capacidade? Não. Aqui existe conflitos, né, com a lei, sim, quando ela torna-se uma questão de angústia. Mas ela ainda assim, ela é reconhecida, tá? Ainda assim, ela é reconhecida. Você pode passar, meu anjo. Deixa eu só silenciar bem aqui meu celular, que eu esqueci. O perverso, né? A gente ouve muito falar sobre as pessoas perversas, sobre a negação da castração,
E um exemplo típico da perversão, eu diria que é o fetiche. Né? Então, aqui, em nome do Pai, para o sujeito, ele decide negar a sua validade como não quero saber disso, não quero ouvir isso. Ele é diferente da repressão. O perverso, ele sabe das leis, mas ele desafia ou contratorna, né? Deliberadamente. Quer dizer, ele vai contra os valores de uma lei. Ele vai contra a lei, né? Ele sabe que ela existe, ele sabe que ele não pode fazer, mas ele faz, tá? Um exemplo, né? O fetiche. Ele nega a castração da mãe e cria um fetiche como substituto, né? Do desejo da mãe. A criança, nesse momento, ela pode pegar a roupa da mãe e dormir com ela. É um fetiche? É. A criança que pega uma blusa da mãe, ela vai dormir, ela fica aqui, ó, puxando, amaciando aquele tecido, aí vai até dormir, tá? O adulto, ele também, ele nasce, ele cresce e continua com esses mesmos fetiches, tá? Pode passar. A psicose. A psicose é quando ele exclui do campo da psique o simbólico. Ele não possui aqui a metáfora. Isso impede o sujeito de lidar com a realidade de maneira simbólica. Ele não simboliza. Ele não tem uma referência, como tem o neurótico, como tem o perverso. Aí o que é que acontece? Pode passar. O que é que acontece? Uma ruptura muito brusca com a realidade. Aqui ele começa a alienação e os delírios, né? Um caso típico é o caso Schreber, né? Que fala sobre os delírios ligados à ausência paterna simbólica, tá? Então, o sujeito, ele não consegue, né? Compreender a realidade. Ele rompe com essa realidade. Ele cria um mundo alternativo para ele. Se a gente for analisar, o louco, ele tem uma visão totalmente diferenciada da nossa. Nós, enquanto neuróticos, ou nós, enquanto perversos, né? Dentro das nossas estruturas, o psicótico é totalmente diferenciado. Pode passar. Volta um pouquinho, né? O que vem a ser a flora cruzão.
É um termo que Lacan usa para descrever uma falha na estrutura, na constituição do sujeito. Quer dizer, está excluído. Tá? Diferente, como eu já disse antes, tanto das questões neuróticas quanto psicóticas. Aqui não existe leis e nem limites. É importante da gente entender o que é o processo da flora-oclusão ou da psicose, é a ausência, tá, da linguagem enquanto símbolo do desejo, da lei e do limite. Nós precisamos compreender que isso, dentro da flora-oclusão, ela não foi simbolizada. Não sendo a linguagem, ela não tem um significante. Não tendo um significante, o inconsciente exclui. Sendo excluído, surge a psicose. Pode passar. Como é que ela vai se estruturando, né? Se estruturando dentro da nossa psique, tá? Durante a formação do sujeito, desde a sua infância, né? Ele precisa entrar no mundo da linguagem, que Lacan coloca isso como registro, né? O registro simbólico. Isso acontece através, né, como já foi dito antes, da função paterna, que é esse corte fusional com a mãe, que é a função da castração simbólica, né? Nesse processo aqui é introduzido a lei, que essa lei vai permitir ao sujeito ocupar um lugar no mundo simbólico, na cultura, na linguagem, dentro da sociedade. Se isso não ocorre, existe a fora-oclusão. Tá? Isso pode passar o outro. Então, é na psicose que esses significantes não são inseridos de forma alguma. Tá? Qual seria o resultado disso? Se um sujeito, né, ele não tem acesso a essa linguagem e essa simbologia, esses significados e esses significantes, vai existir uma outra estrutura, que é a psicótica. Pode passar. Olha, como é que essa falha ela vai se manifestando? Né? O sujeito psicótico ele vive sem limite e sem uma lei. O que é que isso vai gerar? Uma fragilidade do eu. Vai existir uma confusão entre o que é dentro e o que está fora, entre o que é fora e o que está por dentro, tá? Aquilo que é subjetivo, ele pode ser vivido ou não como externo, extremo. E a tendência é de se reconstruir uma ordem que está fora da linguagem comum, que está fora do nosso universo. Então, o psicótico ele começa a criar um mundo que é só dele. Tá? Dentro das suas estruturas, dentro daquilo que ele cria
dentro de um processo de alucinação, dentro de um processo delirante, dentro de um mundo que não cabe ninguém a não ser só ele. Tá? A gente vê muito em filmes, para a gente entender muito essa questão, a gente pode fazer várias análises de filmes que abordam a questão da loucura, que esse sujeito ele vive fora de uma realidade, ele vive fora de uma lei, ele vive fora de uma linguagem comum, de uma linguagem que ela é coletiva, que as pessoas conseguem se relacionar e se entender. O psicótico, não. O psicótico, ele não consegue, de forma alguma, se relacionar e nem conviver, né? Pode passar. Olha, quando tudo isso falha, o que é que acontece? Essa foraclusão, ela vem de uma mediação, de uma ausência de mediação simbólica. Nós podemos aqui entender o que são normas, o que são leis, como nós devemos nos comportar diante da sociedade. Nós sabemos que a gente pode até sentir raiva, mas a gente não pode pegar um revólver e matar a pessoa, porque nós sentimos raiva dela. Então, existe aí um sentimento que ele foi recalcado, ele foi compreendido, ele foi entendido e ele é recalcado. A psicose, ela não dá essa visão, né, do real, e nem essa questão de uma mediação simbólica. O que é isso? Por que isso? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Tá? Então, houve uma falha. Se existe essa falha, existe aquilo que foi excluído, né, das representações simbólicas e daquilo que nós consideramos enquanto real. Então, isso é o que se chama de estrutura psicótica. Olha, ele coloca aqui os delírios, né, paranoicos e as alucinações auditivas. É a questão da voz invadindo sem filtro simbólico, né? O psicótico, ele tem vozes, ele tem delírios paranoicos de perseguição, de N processos que o neurótico ele não tem, de forma alguma. E, a partir daí, ele vai criar uma ordem simbólica que é só dele. Tá? Ele vai criar uma ordem. Eu diria que os esquizofrênicos, eles têm essa ordem que é criada só por eles. Tá? Os esquizofrênicos, eles têm processos e processos de alucinação, de delírios, de vozes, de comandos, que se eles não tiverem
dentro de um processo de medicação, realmente, eles tomam posse, né? Essas vozes tomam posse. E essas vozes, elas não vêm dentro de um filtro simbólico, que é o que Lacan coloca, né? Que é essa falha. Pode passar. Olha, é interessante como esse processo, mesmo dentro dessa loucura, né, o psicótico ele tenta se organizar dentro dos seus delírios estruturantes, né? E ele coloca, né, essa questão do sistema, tenta colocar dentro de uma ordem que só ele entende, tá? De dar sentido ao mundo e reestruturar simbolicamente aquilo que está faltando. Mas essa estrutura que é psicótica, ela, mesmo que ele tente reconstruir, ela está fora do real, tá? Ela está fora, é um outro significante que não está dentro de uma linguagem comum, que ela não se encontra dentro do mundo real, tá? Então ele cria um sistema de lógica própria, que ele começa a dar vazão aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios sentimentos. Mas a gente precisa que, mesmo dentro de uma reconstrução, de um ordenamento psicótico, ele vai estar sempre fora daquilo que nós consideramos normais, daquilo que o coletivo tem enquanto normalidade, tá? Enquanto significante e significados. Então, ele está fora, ele está excluído daquilo que nós consideramos o que é normalidade. Até aqui no. Só volta um pouquinho, Micheline. Aqui ele coloca essa questão do delírio que Deus quer transformá-lo em mulher para salvar o mundo. Isso é uma questão delirante, né? Se a gente for analisar os filmes, né, de serial killer, de filmes psicóticos, é porque eu esqueci os nomes, tem filmes bem interessantes que eu vou pegar depois e passar para vocês, que ele mostra essa questão do delírio, e como esse delírio ele vai se configurando dentro da mente humana, como ele vai criando significantes, criando significados que estão fora de um contexto real, de uma linguagem coletiva, tá? Que não se configura, né, dentro de uma simbologia. Que eu diria que essa simbologia ela tem uma linguagem que é comum a todos, tá? Delírios, eles vão acontecer sempre dentro das estruturas psicóticas, tá? Pode passar.
Olha, muitos, né, sujeitos, eles criam formas criativas ou ficções simbólicas, tá? Que funcionam como apoio simbólico, né? O que Lacan chama de sintomas, ou sua face final, que é o modo de arrumação própria da realidade. Tá? Dexter, que é um dos serial killer, né? Ele tem toda uma organização psicótica de como ele se estrutura e de como ele faz os crimes e que tipo de pessoas ele busca para que ele possa salvar o mundo, e ele vai, dentro dessa estrutura, ele vai buscar pessoas que tenham o mesmo tom de cabelo, a mesma estrutura corporal, o mesmo detalhe de rosto, de corpo, e ele vai sempre organizando e matando com a mesma faca, com o mesmo estilo, com a mesma roupagem que ele faz nos outros crimes. Por quê? Porque dentro da lógica que ele criou, né, ele vai arrumando psicologicamente, né, psiquicamente, não é nem psicologicamente, psiquicamente, essa realidade. Então, o que Lacan tenta explicar dentro dessa função simbólica, desse apoio, dessa estrutura que os psicóticos criam para eles tentarem, né, criar a sua própria realidade. É muito interessante quando você estuda a estrutura psicótica, que ela tem todo esse arcabouço de simbologias, de como eles vão se estruturando e como eles vão arrumando uma realidade que só cabe para eles, só se justifica dentro do mundo deles. E que eles não vão conseguir viver dentro das nossas estruturas. Pode passar. Então, o que Lacan diz que a fora-oclusão ele não é um evento, mas é uma estrutura permanente. Tá? O sujeito psicótico vive sem o pilar simbólico que organiza o desejo e a realidade. Ele vive à borda do real, tentando reconstruir uma ordem própria, onde o simbólico ele falta. O simbólico falta por quê? Porque ele não conseguiu construir uma linguagem, ele não conseguiu se estruturar enquanto sujeito de linguagem. Por quê? Porque na relação mãe e bebê, ele não conseguiu fazer essa ruptura entre o desejo, entre o outro, entre a sua relação com o outro. E não deu significantes. Né? Então, nesses processos, eles vão tentando, né,
construir uma outra realidade. É por isso que Melanie Klein ela diz assim, que quando você não nasce, não se estrutura neurótico, você se estrutura psicótico. E isso acontece com a relação mãe e bebê. Então, Melanie Klein, ela coloca isso, e de uma forma assim, bem explicativa, e dentro de umas estruturas vão acontecendo desde a gestação até a relação mãe e filho. Tá? O Winnicott também coloca dessa forma, e as estruturas psicóticas, a Melanie Klein ela faz essa reorganização, né, dentro de uma visão kleiniana, e a gente vai compreendendo. Quem tem uma visão de Lacan consegue compreender o que Melanie Klein fala. Tá? Eu queria que você voltasse só para o último do Lacan, antes desse, aqui. Né? Então, é complexo entender a psicose? É. Mas a partir do momento que a gente entende que não houve esse entendimento dessas rupturas entre a relação mãe e filho, entre as relações do sujeito com a linguagem e os seus significantes, o que vai acontecer é uma estrutura totalmente diferente das estruturas neuróticas e perversas. Por quê? Porque o perverso ele vive em sociedade, o neurótico ele vive em sociedade. Mesmo ele tendo TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele consegue conviver. Mesmo que ele tenha um fetiche, ele consegue conviver, ele trabalha, ele se forma, ele convive com pessoas, ele convive no meio social. O psicótico não. E ele não vai ter os mesmos pilares que nós temos. Por quê? Porque nós conseguimos as representações simbólicas que nos foram colocados desde ao nascer, ao crescer e morrer. O psicótico ele surge a partir do momento que houve uma falha das representações simbólicas, do simbólico. Tá? Então, isso acontece, quando isso acontece a psicose. Tá? E isso é a essência do trabalho de Lacan. Lacan ele coloca isso muito bem, né? Dentro das estruturas, quando ele começa a fazer uma releitura daquilo que Freud coloca, tá? E ele vai dando a sua visão sobre o real e o simbólico. O simbólico, né, é o registro da linguagem, das leis, das normas e das relações sociais, que é o que eu estou tentando colocar para vocês, no sentido de dizer que o psicótico ele não adentra esses processos. Ele não consegue, de forma alguma, né,
dentro da sua psique o registro daquilo que é linguagem, daquilo que é lei, daquilo que são normas e da convivência, das relações sociais. Está fora, né? E no simbólico, o que vem presente dentro do simbólico, tá? São os significantes, que os significantes são as palavras, tá? E essas palavras, elas vêm com a função paterna que organiza aquilo que nós desejamos. E elas têm as suas regras que regulamentam as relações humanas. Então, o psicótico, ele não consegue, de forma alguma, tá? Viver dentro de uma sociedade. Porque a sociedade, ela é nomeada, ela é classificada, e o psicótico, ele não consegue nem representar, nem significar, e, de forma alguma, entrar dentro dessa realidade que nós conseguimos, tá? E que, para eles, são totalmente diferentes. E é por meio do simbólico que nós vamos nos construir enquanto sujeito, como sujeito do desejo, como no quando eu digo sujeito do desejo, eu estou falando daquele sujeito que entra no campo da cultura, né? E também existe o campo do outro, tá? E esse campo do outro é o campo da linguagem. Por exemplo, quando eu coloco a questão do incesto. O incesto, ele é a proibição do incesto, tá? Dentro do campo da linguagem, eu sei que eu não posso. Então, eu simbolizei, eu compreendi, eu internalizei, então, eu dei um significante à proibição do que é incesto. A partir do momento que eu tenho essa compreensão, eu compreendi o que é linguagem e o que é simbologia, o que é o simbólico. O psicótico, não. O psicótico ele não vai entender essas estruturas. Tá? E eu coloquei aqui uma música, pode passar, da Adriana Calcanhoto, que ela é bem interessante. Ela fala muito sobre essas questões do conceito do outro. Você pode passar, Michele. Né? Que o trecho da música Senha, ela coloca assim: me dar a tua senha.
me dar a tua senha. Quero entrar no teu programa. Quero entrar na tua alma, te fazer um panorama da minha vida. Aqui existem significantes e significados que está a minha relação com o outro. Pode passar. Aqui é uma representação e aqui ele fala sobre a linguagem como entrada no outro. E o psicótico, ele não tem essa relação com o outro, de forma alguma, né? E a música gira em torno do desejo de entrar no outro, né? No sujeito, não fisicamente, mas linguisticamente, simbolicamente. E essa simbologia, ela não está presente dentro do psicótico. Pode passar. E a senha aqui não é só um código digital, mas ela representa o significante, a chave que abre o sujeito para o mundo simbólico. Lacan, nós somos estruturados pela linguagem, nós somos falados antes mesmo da fala. A senha representa aqui o significante, né? Que ordena que o sujeito, no desejo e no sentido, né? Então, são significantes onde o processo psicótico ele não vai ter compreensão, ele não vai ter compreensão porque ele não vai conseguir simbolizar nem o que é o significante enquanto chave simbólica, enquanto adentrar o outro, conhecer o outro, e que, na verdade, ninguém conhece ninguém, e que esses significantes, eles estão presentes. Mas, na vida de um psicótico, ele jamais irá compreender que existem essas ordens, tanto no campo do desejo, quanto no campo da linguagem. Pode passar. E como a gente sabe que o desejo é como uma falta. Quem entra na tua alma, quem entra no teu programa, a fala revela um desejo intenso de completude, de completar uma falta, preencher um vazio através do outro. E esse vazio, ele não é preenchido, mas ele pode ser representado simbolicamente, né? Nas relações amorosas, existe a questão do infinito, né? Eu até abordei a questão das relações amorosas, que a gente tem sempre aquela visão do infinito, da completude. E o desejo, na verdade, ele vem surgindo com a falta. O amor, como Lacan ele expressa, ele surge também dessa falta do outro. Pode passar. Só explicando, né, o que eu acabei de colocar, que essa satisfação ela nunca vai ser plena,
né? A alma do outro ela não consegue ser plena porque ela está totalmente inalcançável, né? Porque o sujeito ele é dividido, não há uma totalidade dentro do sujeito. Nós não somos essa totalidade, nós não somos essa plenitude, né? Então, essa senha, ela pede por algo que é impossível de ser dada, porque o próprio sujeito, ele não é completo. Nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Nós estamos sempre num processo de construção, de construto. Então, ele não é pleno, tá? Pode passar. O sujeito da canção, né? Ele deseja decifrar o outro como se fosse um sistema fechado, e nós não somos, né? Então aqui o outro, ele aparece como um enigma a ser desvendado, algo que tem um código oculto. E só lembrando que dentro dessa incompletude, aquilo que se deseja, ele não é alcançado nunca, tá? Pode passar para o último slide. Então, a música, ela é uma leitura lacaniana, né? Onde a representação de desejo, ela ultrapassa a questão das barreiras simbólicas, coisas que o psicótico ele jamais terá. Por quê? Porque não existe a representação simbólica na vida do psicótico, tá? Então, ele, além disso, todo desejo, ele vem com uma estrutura da falta. Então, o que se busca sempre é impossível de ser alcançado. Mas o ser humano ele vai passar a vida inteira dentro dessa busca, dentro de uma satisfação, dentro daquilo que está lá e que nunca vai ser alcançado. Que o vivido, ele vive em nós para sempre. Mas ele não vai ter a sua completude, né? E o que Lacan coloca dentro dessas fusões, né, com o outro, é que o ser humano ele precisa, né, dessa estruturação da falta. E que eu diria, né, que a gente precisa dessa estruturação para que todo dia a gente busque o melhor de nós. Todo dia a gente busque, dentro dessa incompletude, aquilo que nos torna humano, aquilo que nos torna sujeito, aquilo que nos torna gente. E o que é que vai nos dar isso? São as nossas estruturas psíquicas dentro de um
de uma neurose, de uma perversão, dentro de uma linguagem, dentro de um sistema cultural, dentro das relações sociais, coisas que a psicose jamais terá, porque ela não consegue simbolizar, ela não consegue representar, porque dentro do seu inconsciente ele excluiu aquilo que a linguagem que ele não compreendeu enquanto linguagem, enquanto simbólico, enquanto imaginário, enquanto real. E o desejo é totalmente diferente dentro das estruturas, né, psicóticas. Então, a psicose, ela é tudo isso. Ela é essa foraclusão, essa exclusão da linguagem, do simbólico, dentro das suas estruturas psíquicas. Isso é psicose, dentro da visão lacaniana. Queria aqui agradecer a atenção de todos, tá? Eu sei que é um tema complexo, mas a partir do momento que a gente se dedica a ler e compreender, né, a visão lacaniana, a gente percebe esse entendimento, aquilo que Lacan tenta colocar para nós, né, enquanto a sua visão, dentro do que ele coloca real, dentro do que ele coloca como linguagem, dentro do que ele coloca como simbólico. Ele diz que nós somos construção de uma relação da linguagem e da cultura. E isso eu concordo plenamente com Lacan.